Pode ser estranho dizer isso, mas tive a oportunidade de assistir a alguns dos funerais mais magníficos, maravilhosos e comoventes da minha vida. Mas de todos os funerais a que assisti, aquele de que me lembro mais vividamente ocorreu há muitos anos em Pittsburgh, quando um sacerdote episcopal morreu repentinamente aos 42 anos. E na ocasião do seu funeral, todo o sacerdócio da diocese de Pittsburgh atuou como coro para aquela ocasião. E a catedral ficou lotada, cada assento ocupado. E no final daquele culto fúnebre, o hino final do recesso foi: para todos os santos que descansam de suas obras. E ainda sinto como se tivesse flutuado para fora daquela igreja depois daquele sermão. Mas não fiquei com os olhos secos, porque era o funeral de um amigo muito próximo meu e um companheiro de ministério cujo nome era Don James. E no momento da sua morte ele era o diretor executivo de uma organização chamada o Experimento de Pittsburgh. Agora, essa foi uma organização fundada pelo falecido e grande Sam Shoemaker. E o Experimento de Pittsburgh foi um ministério direcionado basicamente a empresários, no qual Sam Shoemaker tentou desafiar empresários da cidade de Pittsburgh para um experimento de oração de 30 dias, onde desafiou os homens a orarem apenas por 30 dias sobre os maiores problemas que os confrontou em seus negócios, casamentos, em suas vidas pessoais. E ele também os desafiou para uma experiência de 30 dias para orar pelos seus inimigos. Porque Sam descobriu que depois de 30 dias, se as pessoas orassem todos os dias pelo bem-estar dos seus inimigos, seus corações derreteriam em relação às outras pessoas. Bem, em uma ocasião, Sam Shoemaker estava se dirigindo a um grupo de homens de negócios e um sujeito que estava lá no meio da multidão era um ex-instrutor da Marinha que bebia muito, falava mal, amaldiçoava muito, era cético. E quando Sam lançou este desafio, este homem soltou um palavrão escatológico expressando o seu desdém pelo que acabara de ouvir sobre o poder da oração. Bem na frente deste honrado sacerdote episcopal, Sam Shoemaker, um jovem, soltou um palavrão. E Sam parou imediatamente, virou-se para aquele sujeito, foi até ele, colocou o dedo em sua cara e disse: eu te desafio a fazer isso por 30 dias. E voltar aqui daqui a 30 dias e dizer que é o que você acabou de dizer que era. Então o cara disse: tudo bem, desafio aceito. E nesses 30 dias, este jovem ex-fuzileiro naval entregou sua vida a Cristo e tornou-se o sucessor de Sam Shoemaker. Foi ao funeral dele que compareci. Que guerreiro! Don James foi um grande guerreiro da fé ao continuar o ministério de desafiar homens como ele por toda a cidade a se engajarem em apenas uma experiência de oração de 30 dias. O que ele estava tentando fazer era orientar as pessoas, treiná-las, não apenas dizer, vocês deveriam orar, mas dar a eles um experimento no laboratório da oração. Um teste clínico para ver que impacto isso teria em suas vidas. Uma coisa sou eu dizer a alguém, o que você precisa fazer é orar por 15 minutos ou meia hora ou uma hora todos os dias pelo resto da sua vida. Isso é muito intimidante. Mas pedir às pessoas que orem por 30 dias para ganharem experiência como iniciantes, sem grande expectativa de se tornarem, vocês sabem, gigantes espirituais em 30 dias. Então você pode fazer com que as pessoas se movam nessa direção. Bem, na nossa primeira aula eu mencionei
que creio que a nossa maior necessidade hoje, quando se trata da oração, é aprender como. E um dos métodos ou técnicas de oração mais simples de que já ouvi falar e que já aprendi é aquele que usa o antigo acróstico, e eu chamo isso de ABC da oração. Isto é, os primeiros princípios, as estruturas elementares da oração. É por isso que uso o termo ABC. Também uso o termo ABCS, porque estamos seguindo aqui um acróstico usando letras do alfabeto, e o acróstico é o famoso ACTS. A-T-O-S. E deixe-me lembrá-los de nunca se confundirem com essa palavra. Não entendam essa palavra errado. É a palavra atos. E faço isso dedicando ao meu professor de homilética no seminário, que nos fazia ficar ali todos os dias e nos fazia dizer atos, para que não confundíssemos quando fôssemos dizer às pessoas para abrir esse livro no Novo Testamento. Então vamos lembrar que isto é Atos, como o livro dos Atos, no Novo Testamento. E o acróstico é assim. O A significa adoração. O C significa confissão. O T significa agradecimento. E o S significa súplica. E creio que posso dizer que aqui temos uma resposta à minha oração, de que a escassa quantidade de giz que recebi para esta aula tem sido até agora suficiente às minhas necessidades. Mas vamos examinar esses 4 elementos. Agora eu digo que estes são os ABCs. Esta é uma pequena orientação simples para nos ajudar a lembrar os elementos importantes que devem fazer parte de todas as nossas orações. E também tenho que dizer e confessar que ainda estou no nível ABC, que quando oro, ainda repasso esse acróstico em minha mente, como uma lista de verificação. Gosto de começar todas as minhas orações com adoração e depois passar para a confissão. Depois vou para a ação de graças. E, enfim, passo para a intercessão, súplica, tanto faz. Agora, depois da nossa primeira aula, alguém na plateia do estúdio fez uma pergunta que considerei importante e que deveria ser discutida em uma lição. E uma mulher fez esta pergunta: qual é a postura apropriada na oração? Deveríamos ficar de joelhos? Eu tinha feito referência a Tiago Justo e os joelhos de camelo do Novo Testamento, e eu disse, ela estava perguntando, devemos orar de joelhos? Qual é a maneira certa de orar? E quando respondi a pergunta dela, eu disse, naquela vez, que traria isso para a próxima aula, porque creio que isso é algo que toca em uma questão mais profunda em relação à oração. Na verdade, a pergunta deveria ser: qual deve ser a nossa atitude quando estamos em oração? Porque a postura, a nossa postura física, está ligada a uma atitude particular. E mencionei a ela que não há nada de mágico ou sagrado em orar de joelhos, mas que historicamente há um significado universal de uma pessoa humana se ajoelhando. É um sinal demonstrativo de obediência. As pessoas se ajoelham diante de um rei. Elas podem se ajoelhar diante de um grande guerreiro. Elas se ajoelham diante de alguém por quem tem enorme respeito. E então, o que poderia ser mais apropriado quando nós estamos na presença de Deus do que mostrar a nossa submissão e humildade diante dele, ficando de joelhos? Depois expliquei também que essa não é a única postura que a igreja reconheceu historicamente, mesmo nos tempos antigos do Antigo Testamento, que uma das formas ou posturas comuns de oração, historicamente, era ficar de pé, e não com os olhos fechados, mas olhando para o céu com as mãos levantadas. Agora, essa ideia das mãos levantadas foi
reconstituída e recuperada no movimento carismático. Algumas pessoas ficam muito nervosas com isso, mas tem uma história rica na fé cristã de pessoas que se expressam e se abrem enquanto olham para o céu. Essas não são as únicas duas posturas de oração. Também vemos uniformemente ao longo das páginas das Escrituras, particularmente no Antigo Testamento, que quando as pessoas chegam à presença de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, elas se prostram com a face no chão diante dele. Isso é ir além de ajoelhar-se, mas prostrar-se diante de Deus. Agora, francamente, a minha preferência pessoal, a forma como gosto de orar, está na minha cara. E, na verdade, contei-lhes um pequeno segredo. Gosto de construir o meu pequeno tabernáculo particular. Gosto de pegar algumas cadeiras baixas ou uma mesa baixa. Não sei por que isso acontece. E gosto de rastejar debaixo de uma mesa ou de algum lugar onde eu tenha um pequeno esconderijo para ficar de bruços. E eu tive artrite nos joelhos, não quero ficar pensando nos meus joelhos doendo enquanto estou orando, então posso ter conforto, mas ainda estar prostrado diante de Deus. Eu amo isso, eu faço isso, mas não estou dizendo que isso seja uma receita para a oração. Porém, creio que é importante fazer a pergunta, qual é a postura correta? E eu sugeriria uma dessas três, ou qualquer outra coisa que você considere significativa. Mas, novamente, o motivo pelo qual estou dedicando tempo para isso é que, embora toda a oração não seja dedicada à adoração, como mencionei, todo o tempo de oração deve ser feito em espírito ou em postura de adoração. Eu também disse antes, depois da nossa aula, que há duas coisas que devemos lembrar quando começamos a orar e que são absolutamente fundamentais para uma oração adequada. E essas duas coisas são simples. A primeira é, precisamos lembrar com quem estamos falando. Essa é a número 1. E número 2, precisamos entender e lembrar quem está falando. Ou seja, precisamos lembrar quem é Deus e quem somos nós. Acabei de conversar com um homem essa semana que já leu a Bíblia inteira antes e assim por diante, mas ele está lendo a Bíblia agora de Gênesis a Apocalipse, com vistas a duas perguntas. Ele quer ler a Bíblia inteira e apenas se concentrar em duas coisas. Ele me disse, as duas coisas que quero ver são o que a Bíblia diz sobre o caráter de Deus e o que a Bíblia diz sobre o caráter do homem. Ele disse que já passou apenas por um quarto do caminho, mas já está sobrecarregado. Ele disse isso porque o padrão é um tanto claro sobre a bondade, a justiça, a magnificência e a santidade de Deus. E a pecaminosidade, a inconsistência e a deslealdade dos seres humanos diante de Deus. Já contei esta história sobre o que aconteceu quando Baby Huff foi apresentado ao rei da Inglaterra. Ele teria uma audiência com o rei e foi instruído de acordo com o protocolo. E foi-lhe dito que quando entramos na presença do rei, devemos nos curvar. E ele foi instruído a se dirigir ao rei como Vossa Majestade e assim por diante. E depois de seguir todas essas instruções, Baby Huff foi recebido na audiência. Ele entrou na sala. Ele não se curvou. Ele não disse Vossa Majestade. Ele apenas olhou para o rei da Inglaterra e disse, Olá, rei. E lembro-me, quando li essa história, de como ela era tipicamente americana. A mesma coisa me ocorreu quando eu estava na pós-graduação na Holanda. Estávamos sentados em uma sala de aula e era como um aquário e devia haver 80 homens na sala. E eu estava no degrau mais alto e muito distante do professor. Estava muito quente, não havia ar-condicionado. Tirei o paletó esportivo. O coloquei sobre a poltrona. E o professor parou a sentença durante a palestra. E ele olhou para mim com desdém. Ele não sabia qual era o meu nome até então, mas ele disse o seguinte:
O americano poderia, por favor, vestir o casaco novamente? Ele não sabia quem eu era, mas sabia que eu era americano porque sabia que só um americano teria a audácia de tirar o casaco numa situação formal em uma palestra. Eu me pergunto o que ele pensaria se visse estudantes na universidade e como eles se comportam hoje neste país. Mas temos a reputação de sermos casuais, informais e, com isso, desrespeitosos. Não temos experiência em aprender a etiqueta da corte. A palavra cortesia vem da abreviatura dessas duas palavras, etiqueta da corte. Não aprendemos o protocolo adequado para entrar na presença do rei. Às vezes você ouve cristãos falarem de Jesus como um amigo, que ele não é apenas um amigo no sentido de uma pessoa leal e confiável que está comprometida com você, mas como se fosse um parça. É muito casual. Qual é, Jesus? Aonde vamos hoje? Vamos à praia? O que vamos fazer? Quando nenhum cristão em sã consciência se relacionaria com Jesus dessa maneira se ele entrasse na sala. Porque ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E assim, os atos de oração começam não apenas com uma expressão de adoração, mas com uma postura e atitude de adoração. Agora, na maior parte do tempo que oramos aqui. Levamos a nossa lista de desejos a Deus. Dizemos a Deus o que está em nossos corações, o que queremos que Ele faça por nós. E não há nada de errado em apresentar os nossos pedidos a Deus. Mais uma vez, o Novo Testamento deixa claro que somos convidados a entrar na presença de Deus para lhe apresentar os nossos pedidos com ações de graças. Dizem-nos para fazer isso sempre com ação de graças. Mas somos convidados a vir trazer esses pedidos. Mas é como se mal pudéssemos esperar para saciar os pedidos. E, no entanto, quando lemos as orações inspiradas pelo Espírito Santo que estão registradas nas Sagradas Escrituras, é surpreendente quão pouca atenção é dada a isso e quanta atenção é dada ao ar. Na verdade, longe de mim, quer dizer, nada poderia ser melhor para mim do que retificar o Senhor Jesus em sua sabedoria de ensino e em sua pedagogia. Mas fico surpreso quando leio nas Escrituras e no Novo Testamento que quando seus discípulos vêm a ele e lhe dizem: Mestre, Senhor, ensina-nos a orar. Fico de fato surpreso com a resposta dele. Certamente não é a resposta que espero e certamente não é a resposta que eu teria dado. Mas o que ele fez ao responder a pergunta deles foi: quando vocês orarem, orem assim. E examinaremos os elementos da oração do Pai Nosso e veremos o que podemos aprender com aquele momento de oração de Jesus, Deus, aos seus discípulos. Mas o que espero que Jesus diga quando alguém vem até ele e diz: ensina-me a orar, na minha cabeça Jesus lhes diria: vocês querem saber como orar? Querem aprender a ser articulados na oração? Querem que Deus lhes dê uma linguagem de oração? Mergulhem nos Salmos. Porque, em sua maior parte, os Salmos nada mais são do que uma coleção de orações inspiradas pelo Espírito Santo. E descobri que as pessoas que mergulham nos Salmos não têm problemas em dizer o que querem dizer a Deus. Sem problemas em adquirir uma linguagem de oração. Essa linguagem já está na palavra, onde você está usando as palavras de Deus para falar com Deus. E você lê as orações dos Salmos, os Salmos de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse tema percorre todo o saltério. Vemos isso na oração de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Que nos Salmos, particularmente, você vê Deus exaltado
sua grandeza expressa em uma linguagem fantasticamente bela. E você sente que o salmista, enquanto ora, está expressando reverência, honra e adoração diante de Deus. E então é como se eu tivesse uma audiência com o rei. A primeira coisa que devo fazer é expressar a minha humildade diante do rei e dar-lhe a honra que ele merece. E assim, quando entro em uma conversa com o Senhor, começo a conversa com adoração. Começo expressando do fundo da minha alma o que sinto a respeito de sua grandeza, sua majestade, sua excelência. É por isso que creio que é bom apenas quando você está nessa parte da frase, ou na fase de oração, que você pense nas muitas excelências de Deus. Pense em seus atributos. Pense em seu caráter. Pense em seu ser. E o louve por ser quem Ele é. É disso que se trata a adoração. E descobri isto. Quanto mais as pessoas avançam em suas vidas de oração, mais tempo passam aqui. Na verdade, é difícil fazê-los sair daqui. Eles querem passar todo o tempo em adoração. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é a confissão, seguida pela parte 3, a ação de graças, e a quarta parte, a súplica. E porque estou perdendo a corrida contra o relógio, que vou deixar esses 3 elementos do acróstico para a nossa próxima aula. Mas, por enquanto, vamos apenas recapitular dizendo que o ABC da oração começa e é sustentado por um espírito de adoração.